A Juventus tomou chapéu? A Juventus tomou chapéu. Bonito chapéu. Tifoseria Bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera, de maneira irônica, porque vamos aqui, é obrigação minha, tentar esclarecer aí essa reviravolta do Felipe Anderson, que estava praticamente acertado com a Juventus, e volta ao Brasil para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras, para a alegria do meu amigo, de vários amigos meus, enfim. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês, inscreva-se no Finestra Bianconera, ativa o sino e fique por dentro das notícias da Juventus, né? E do mundo bianconero, do nosso fã-clube e tudo mais. Muito bem, vamos lá tentar esclarecer aqui, porque eu fiz um vídeo, amanhã vai fazer uma semana, falando das saídas de jogadores da Juventus nesse mercado, nesse primeiro mercado do Giuntoli, né? E no final do vídeo, eu até falei, já ia me esquecendo, né? Porque muita gente me perguntou no privado sobre o Felipe Anderson. E eu falei, olha, até onde eu sei, ao que me resulta, falta apenas o anúncio oficial. Tudo bem. E aí ontem todo mundo foi pego de surpresa, porque segundo a imprensa brasileira, na calada da noite, né? Porque foi na calada da noite, né? Foi no final de semana que o Palmeiras foi lá e atravessou antes do Felipe Anderson acertar, segundo a imprensa brasileira. E quando eu falo de imprensa, seja brasileira ou italiana, eu sempre combati aqui, sempre falei para vocês, tomem cuidado, quem acompanha o canal sabe disso, eu sempre falei, nunca acreditem 100% no que sai nos jornais e o que sai nesses jornalistas de Twitter, sem citar nomes, mas hoje eu vou citar, né? Por quê? Para mostrar mesmo para vocês, nunca acreditar, porque o jornalista ele tem que saber dos dois lados, ele tem que saber da notícia 100% e não de uma parte e aí tentar vender jornal nisso. Só que tem jornalistas bons que entraram nessa também. Então, por exemplo, o Fabrício Romano e o Romeu Agreste, que são pessoas confiáveis, principalmente o Romeu Agreste, estava dando ontem como certa a negociação do Anderson com a Juve. O Fabrício Romano, que é um cara que costuma acertar, mas eu não acho ele tudo isso não, tá? Também é um que falou. E o jornal Tuttosport colocou na capa, que por detalhes nas próximas horas viria a apresentação do Anderson. E aí foram pegos na mentira, porque algumas horas depois foi o comunicado do Anderson se desvinculando da Lazio e na sequência no site oficial do clube brasileiro apareceu lá o Felipe Anderson como novo reforço do Palmeiras a partir do meio do ano. E o que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte, primeiro que não existe chapéu, isso é uma grande bobagem. Não estou falando do caso do Felipe Anderson, eu falo no geral. Eu sempre falei que negociação de futebol é muito dinâmica. É tipo um leilão, né? Às vezes você entra numa agência para comprar um carro, tá tudo certinho, você gosta do carro, faz o test drive, vê as formas de pagamento, está quase comprando e na última hora você desiste por algum motivo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no mundo do futebol há anos. Não é a primeira vez que aconteceu isso com a Juventus ou com outros clubes. Porque senão, todo clube de futebol no mundo inteiro, o tempo todo está levando o chapéu. Porque vários clubes tentam contratações em vários momentos, né, de mercado de futebol. Mas voltando aqui para a questão do chapéu. Primeiro dizer o seguinte, em momento algum eu cravei o Felipe Anderson. Eu falei que, ao que me resulta, faltava apenas a apresentação, mas essa informação não era minha. Quando eu dou uma informação minha, de pessoas que ligadas à Juventus que eu falo aqui, eu falo, olha, isso aqui é exclusivo, isso aqui eu estou cravando, eu assumo a responsabilidade. Eu não falei isso, eu nem dei importância para o Felipe Anderson nesse penúltimo vídeo, tanto que no final eu já estava até esquecendo. Por quê? Porque quando eu fiz esse vídeo na quarta-feira, para falar das saídas de mercado e falei do Felipe Anderson no final, que eu estava até esquecendo dele, e eu só lembrei porque tinham me pedido para falar, é porque já tinha mais ou menos 15 dias, de 15 a 20 dias, que a Juventus não falava mais internamente com diretoria, com o agente do Felipe Anderson. E isso foi confirmado aonde? No Alfredo Pedulá, vou dar nome aos bois, que é um jornalista muito fanfarrão, mas muito fanfarrão. Por isso ninguém acreditou nele. Enquanto toda a imprensa italiana
dava como certo ele na Juventus, não só o Tuttosport, mas jornalistas conceituados como Romeo Agreste. Eu fico aqui, um máximo respeito pelo Romeo Agreste, eu não coloco ele como falastrão ou mentiroso, né? Mas enquanto todos davam como certo, o Pedulá, e a imprensa brasileira não fala isso, o Pedulá avisou: atenção, não é bem assim, né? Ele não vai assinar com a Juventus e ele deve voltar ao Brasil, porque tem 2 clubes brasileiros interessados nele, um deles era o Palmeiras. Então, o Pedulá mostrou que não era bem assim, que estava tudo certo. Mas a questão aqui é a seguinte: eu coloquei no título que é um chapéu ou foi só uma despistagem do agente do Felipe Anderson? Evidentemente que eu fui ver isso hoje de manhã, realmente foi pego de surpresa a todo mundo, ninguém aqui está mudando o discurso, porém algumas coisas precisam ser esclarecidas. Por exemplo, o Palmeiras, ao que eu fiquei depois vendo até com amigos palmeirenses, que há mais de 2 meses o Palmeiras procurou, parece que por 2 vezes, o agente do Anderson, e a primeira vez que foi procurada, que não rolou muito, foi bem antes da Juventus. Então, se o Juventus entra numa negociação e o Palmeiras já está negociando, não tem chapéu. O Palmeiras já estava na frente, já estava em vantagem na negociação. E depois, o diretor do Palmeiras voltou à Itália, mais recentemente, para tentar finalizar, e finalizou essa negociação. O que acontece muito comum no futebol é, muitas vezes o jogador ele trabalha com várias propostas na mesa. E aí que entra o papel do jornalista sério. Ele tem que saber quantas propostas tem um treinador ou um jogador. E quando ele se atenta apenas a um lado da moeda, acontece o que aconteceu ontem. Qual foi o grande erro da imprensa italiana? É cravar que o Felipe Anderson ia para a Juventus, sendo que o Palmeiras já estava negociando antes da Juventus. O problema, como eu disse, quando eu fiz o vídeo a semana passada, já tinham 20 dias que, segundo o Pedulá, a Juventus tinha já esfriado o negócio, já tinha saído da parada, por um motivo muito simples. E aí não foi o Pedulá que falou, aí é outra situação. A Juventus queria garantias do Felipe Anderson para poder ir a fundo na negociação, para poder insistir na negociação. Queriam garantias, e essas garantias não foram dadas pelo agente do Felipe Anderson. Então a Juventus deu um break, isso há mais de 20 dias, e falou: então vamos com calma, não vamos a fundo, não vamos insistir, porque se não tiver garantias a gente não vai avançar. O que interessou para a Juventus é que era um jogador a parâmetro zero, nunca foi uma prioridade de mercado, tanto que eu falei que ele vindo seria para compor elenco. É diferente do Vlahovic, é diferente do De Ligt, que aqui no canal eu falei: olha, são prioridades, a Juventus vai fazer um esforço financeiro para trazer esses caras, e trouxe o De Ligt e trouxe o Vlahovic. É diferente, não era uma prioridade de mercado, e sim, não era uma prioridade, mas era sim uma chance de reforçar o time, até porque o Junto quer trabalhar com jogadores jovens e não vai remontar um time a partir de um jogador de 31 anos. É meio incoerente. Então eu fico com essa informação do Pedulá, com essa informação de que o Palmeiras, e isso foi confirmado pelo Palmeiras, que há mais de 2 meses já tinha entrado em contato, e a Juventus entrou depois nessa situação. A Juventus viu lá que ele não ia ficar na Lazio, houve sim um contato da diretoria do Juventus com o agente do Felipe Anderson, houve lá a proposta, mostrar um pré-contrato, e houve uma proposta de 3 anos, isso eu confirmo, e o Anderson falou: beleza, vamos analisar, tal. Porém, já estava o Palmeiras na frente, por isso que não é um chapéu. E mesmo que o Palmeiras não estivesse na frente, não seria um chapéu, porque isso para mim é comum no futebol, eu já vou dar exemplos do que é um chapéu e do que não é, além desse aqui, evidentemente. Então, é preciso esclarecer isso aos mais emocionados da imprensa quando falam em chapéu. E eu não estou falando porque a Juventus levou a pior, porque a maioria dos torcedores não queriam ele, o Anderson, não pelo futebol, mas por entender que por 31 anos, daqui 2 anos, ele podia se tornar um peso como Di Maria e outros, né? Que, embora ele não tenha histórico de lesão. Então, para concluir o vídeo, eu fico com essa informação, que o Palmeiras já estava na frente e a Juventus tentou a contratação, mas aí é que entra o que eu falei, que o jornalista tem que ter uma visão de 180 graus. A maioria dos jornalistas, exceto o Pedulá, tinha só o que? A informação de que tinha uma tratativa com a Juventus.
O problema foi que eles ficaram alimentando isso depois desses 20 dias que eu citei. Faz mais de 20 dias que a imprensa e esses jornalistas falam, olha, vai anunciar, vai anunciar, vai anunciar. Eu até achei estranho. Pô, não anuncia nunca? Será que é porque a Lazio é adversária na semifinal da Copa Itália e não anuncia? Mas isso não quer dizer nada, porque depois que acabar o campeonato e anunciar, também ia pegar mal. Os laziali iam falar, olá, o cara jogou vendido. Então, eu fiquei meio assim desconfiado, mas o que os jornalistas não sabiam, e o Pedulá sabia, é que o Palmeiras estava na parada antes. Essa é a minha opinião, não vejo nenhuma polêmica. Por que não é um chapéu? Bom, eu falei aqui no canal um tempo atrás, uns 3 anos atrás, quando o Haaland estava para fechar com a Juventus, eu falei, olha, só falta assinar. Porque realmente o nosso saudoso Nino Raiola estava a caminho de Turim com o Haaland para assinar um contrato já apalavrado, já acertado as bases com o antigo diretor Parazzi. Só que quando chegou em Turim, o Raiola mudou a conversa. Ele era ligeiro, ele mudou a pedida, houve um aumento no valor e o Parazzi falou, não, a gente não combinou isso eu não vou fazer. O valor era aquele, você está querendo aumentar, e não. O Raiola fez isso para dar uma valorizada, meio que usar a Juventus, vendeu ele para o Borussia Dortmund, para depois, que é um time médio para grande, para depois vender ele de novo para um time maior, que na época falava-se que seria o Real Madrid, acabou sendo o City, ou seja, o Raiola ganharia 2 vezes. É assim que funcionam os empresários de jogadores. E o empresário do Anderson, não que ele tenha usado a Juventus, mas sim, de certa forma, para despistar. Despistar o quê? A negociação com o time brasileiro. Deu para entender a diferença? Por exemplo, para os mais antigos, eu vou usar um exemplo muito clássico. O Roberto Baggio estava indo da Fiorentina para o Milan, não era o agente, era o presidente da Fiorentina na época, estava indo para Milão para acertar com o Milan, a imprensa jurava que era a Inter, porque o Baggio era torcedor da Inter, para quem não sabe, e na verdade era o Milan. O que fez o Gianni Agnelli, o velho Agnelli, quando ele viu que o Baggio estava indo para Milão para acertar com o Milan, o Baggio que era a grande revelação do futebol italiano em 89, ele ligou para o Baggio de um hotel, evidentemente que eu não sei as palavras que o Agnelli usou, mas a gente vai usar uma situação figurada. Esse hotel, não sei se ele estava em Veneza ou em Milão, mas acho que era Milão, mas não tenho certeza. Ele ligou para o Baggio e falou, olha, eu estou sabendo que você está indo para Milão para acertar com o Milan, né? Antes de você acertar com o Milan, eu queria conversar com você. Podemos nos encontrar? E o Baggio, ninguém recusava um pedido do velho Agnelli. E o Baggio foi encontrar o Agnelli, e dali, dessa reunião, saiu simplesmente com um contrato assinado com a Juventus, e o Milan ficou a ver navios. Eu não acho que isso tenha sido um chapéu da Juventus no Milan. Isso faz parte do futebol. Isso é igual o leilão, que nem eu falei, quem dá mais, quem dá mais. Quando você acha que vai bater o martelo, opa, eu dou mais. E aí vence. E no caso do Felipe Anderson, repito, o Palmeiras estava na frente, não teve chapéu. O Palmeiras estava na frente e o agente do Felipe Anderson, junto com o Palmeiras, blindaram essa situação. Quando a Juventus veio, o Anderson, bom, legal, vamos ver. Por quê? Porque ele sabe que pode ter uma mudança para não ficar sem clube. E como ele mesmo disse, o Anderson, e parece que ele comunicou a Juventus, foi uma escolha pessoal, leia-se a mulher dele, em querer voltar para o Brasil. E claro, tentar, por que não, uma chance na seleção brasileira, às portas de uma Copa do Mundo, já que o novo treinador está olhando muito para os jogadores que atuam no Brasil. Ou seja, uma escolha que para mim é legítima, nada a criticar o Anderson. Se o agente dele usou a Juventus para negociar, fazer finta, né, fingir que ia fechar com a Juventus, para já fechar com o clube que estava na frente, que era o Palmeiras, tá certo, é de mercado, não tem nenhuma polêmica. Mas então por que as pessoas falam tanto chapéu? Porque a imprensa tupiniquim gosta dessas coisas, isso inflama o torcedor, né? E essa expressão surgiu nos anos 90, quando o lateral Cafu, que pertencia ao São Paulo, foi vendido para a Espanha, acho que para o Sevilha, não me recordo. Se tiver algum São Paulino, escreve aqui. E tinha uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: se o Sevilha for vender ele de volta para um clube brasileiro, não pode ser rival, não pode ser um time de São Paulo. Ou seja, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos, não pode, é uma cláusula. Né? Vai para o Sevilha, mas se for acabar voltando. E o que acontece?
O gerente de futebol, na época da Parmalat, que mandava no futebol do Palmeiras, muito ligeiro, falou assim, bom, tudo bem. Ele é de um rival, ele não pode voltar para o Brasil para jogar num rival, mas a Parmalat também patrocinava o Juventude de Caxias, longe de São Paulo. O Bruno era muito esperto, entrou em contato com o Sevilla, trouxe o Cafu para jogar onde? No Juventude. E aí você driblava a cláusula, você dava uma volta na cláusula, você dava um chapéu na cláusula. E aí ele não podia vir direto para o Palmeiras, ficou lá enganando 2, 3 meses no Juventude e desembarcou em São Paulo no Palmeiras. E aí surgiu a expressão chapéu. Totalmente diferente do que a gente vê quando tem uma negociação de um clube, vem o outro na frente e atravessa. Isso é normal, isso não é demérito e nem mérito. É o mercado, como eu disse, muitos clubes no mundo, então se for assim, tomam chapéu o tempo todo, a toda hora. O Samardzic, Samardzic, assim que fala, da Udinese, estava acertado com a Inter, na última hora continuou na Udinese. Isso acontece, isso é comum. E aí eu finalizo o vídeo dizendo o seguinte, atenção, né, eu continuo mantendo a informação, essa sim, eu posso cravar, que o Giuntoli encontrou o Thiago Motta, ofereceu já um projeto de contrato e parece que o Motta aceitou. Mas atenção, porque do mesmo jeito que o agente do Anderson despistou todo mundo, tendo o Palmeiras na manga, o Giuntoli me lembra um certo diretor da Juventus de muito sucesso, chamado Luciano Moggi, que apontava para um lado, sabia como agiam os jornalistas, eu vou para lá, os jornalistas vão olhar, e ele na surdina vai para o lado oposto. O Moggi fazia muito isso. O Vieri não ia ser vendido da Juventus, o Christian Vieri. Até a meia-noite do último dia do mercado, o Vieri aparece no Atlético de Madrid. É um exemplo. E o Moggi era expert nisso. E se o Giuntoli, repito, houve a conversa com o Thiago Motta, deve ter aceitado a proposta, pelo que me foi dito, mas e se o Giuntoli estiver usando o Thiago Motta para a imprensa falar Motta, tá mais de um mês falando do Thiago Motta. E se ele estiver usando o Motta para tentar trazer o Antônio Conte? Porque eu me pergunto, fiquei pensando nisso essa noite, por que nenhum clube, como o Napoli, por exemplo, por que nenhum clube aparece sondando o Antônio Conte? Interrogação. Por quê? Eu sei que o Conte quer voltar para a Juventus. Há 3 anos ele falou para uma amiga minha lá em Salerno, num restaurante, olha, minha casa é a Juventus. Ele queria voltar no ano passado. Ele está louco para pegar a Juventus. Mas a informação que eu tenho é que é um desejo do Calvo, a volta do Conte, mas não do Giuntoli. Que o Giuntoli tem o perfil de um treinador jovem, Thiago Motta / Paladino. E aí? O Giuntoli pode ser um novo mod. De repente todo mundo vai dormir com o Thiago Motta e acorda com o Antônio Conte com sua peruca. E aí? É isso, espero que tenha sido claro nessa situação toda. Se ligue no Finestra, a gente vai ter um vídeo, o jogo é sexta, acho que a gente faz um vídeo na quinta para falar de algumas situações dessas um pouco mais verídicas. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E quem diria, hein? O Pedulá era o único que falou que o Anderson viria para o Brasil e para o Palmeiras, desafiou toda a imprensa italiana e os mentirosos do Tuttosport.